Olá, boa tarde, pessoal dos primeiros anos, vespertinos. Vamos iniciar aqui mais uma aula. Essa aula continua com reações químicas, em especial classificação das reações químicas. E esse slide foi o último slide que paramos. Eu vou começar do último slide, certo? Para dar sequência, para refrescar um pouco a mente de vocês relembrarem aqui os conceitos de reações químicas. Então, pessoal, deixa eu pegar aqui uma canetinha para ficar melhor para vocês. Um ponteiro. Ok, peguei. As reações químicas, pessoal, elas podem ser classificadas, as reações químicas inorgânicas, que é o que estamos estudando, elas podem ser classificadas em 4 tipos. Elas podem ser síntese, que também é chamada de adição, ou seja, a palavra adição e síntese são a mesma coisa aqui nesse contexto, são sinônimos. Simples troca ou deslocamento, a palavra deslocamento é sinônimo da expressão simples troca. Dupla troca, decomposição, e a palavra decomposição é sinônimo de análise. Então, falar decomposição e falar análise vai dar no mesmo nesse contexto aqui. A síntese ou também adição, elas podem ser subdivididas em 2 tipos, que são síntese total e síntese parcial. Vou explicar daqui a pouco cada uma. Bom, reexplicar, né, que eu já tinha explicado isso aqui antes no slide, nesse mesmo slide, quando eu passei na última aula. Foi o último slide, como eu falei anteriormente. Decomposição. A decomposição, quando ela ocorre, e para ela ocorrer precisa de energia, ou seja, ela é endotérmica, é o caso que estamos vendo aqui, elas podem ocorrer de 3 tipos. Existe decomposição que não seja endotérmica? Sim, existe aquelas que liberam energia, são exotérmicas. Geralmente é uma explosão. Mas, em se tratando de decomposição endotérmica, ou seja, aquelas que precisam de algum tipo de energia para ocorrer, elas são classificadas, subclassificadas, melhor dizendo, de acordo com os tipos de energias. Então, elas podem ser fotólise. Fotólise precisa de luz para ocorrer. Elas podem ser pirólise, precisa de calor para ocorrer, que é um tipo de energia. O calor é um tipo de energia. Luz é um tipo de energia. Fotólise é a decomposição pela luz. E elas podem ser também, além de pirólise, pirólise significa calor, certo? Piro, do grego, significa calor. E lise significa quebra, decompor, vamos no nosso contexto. Foto, do grego, é luz. Lise é quebra, você quebra pela luz, decomposição pela luz, deixando mais claro aqui o contexto. E eletrólise. Eletrólise, a decomposição ocorre via energia elétrica, certo? Então, eletricidade, tipo de energia elétrica. Lise significa quebra, quebra entre aspas, ou seja, decomposição das moléculas. Bom, então vamos cada parte aqui. Na síntese, só tem um reagente, um único reagente. E ele vai produzir mais de um reagente, mais de um produto. Um reagente, ou desculpa. É o contrário que eu falei aqui. Na verdade, na síntese tem 2 ou mais reagentes e vai produzir um único produto, certo? Quando que ela é total? Quando as substâncias reagentes, ou seja, aquelas que vão desaparecer, são todas simples. E quando que a síntese vai ser parcial? Quando pelo menos um dos reagentes for uma substância composta. Certo? O que é substância composta, professor? Substância composta é uma substância formada por mais de um tipo de elemento químico. Bom, a síntese é o inverso da decomposição. O que eu tinha dito antes aqui da síntese, na verdade, estava falando da decomposição. Síntese é isso que eu falei aqui nessas últimas palavras. Que eu falei que síntese precisa de mais de um reagente que produz apenas um produto. Vários reagentes e um único produto. Simples troca vai ser a reação entre uma substância simples e uma substância composta, gerando uma nova substância composta e uma nova substância simples. E dupla troca é quando mais de uma substância composta, todos os reagentes são compostos, vamos dizer assim, reagem entre si e
vai produzir os produtos todos compostos. Na decomposição, como eu falei antes, é o inverso da síntese. Enquanto na síntese você precisa de mais de um reagente para produzir um único produto, na decomposição é o contrário. Você tem um único reagente e ele vai produzir mais de um produto. Então, esses produtos vão ocorrer de acordo isso aqui com o tipo de energia que vai ser utilizado para provocar a decomposição. Vamos ver um exemplo de cada coisa dessa daqui, certo? Nos slides que virão. Vamos começar pela síntese. Então, síntese total. Já falei que a síntese total são vários reagentes, todas substâncias simples, todos os reagentes são substâncias simples, reagem produzindo uma única substância composta. Bom, então vamos lá. Bom, aqui tem uma mistura, vamos dizer assim, de gases. Que gases são esses? Esses gases que estão aí são, vamos dizer, hidrogênio e oxigênio. E ao colocar esses reagentes aí, vai acontecer uma explosão, certo? Um momentinho aí. Cadê as opções? Sem cor de caneta. Bom, então, dentro desse recipiente, vamos considerar que esse recipiente seja de paredes indeformáveis e que ele suporte uma explosão aí dentro. Como eu tenho uma mistura de dois gases aqui, os gases que estão contidos é o hidrogênio e o oxigênio. Esses gases são, quando misturados, são explosivos entre aspas, reagem de forma violenta, já que o hidrogênio é inflamável, o gás hidrogênio. Então, isso é se passar uma faísca. Vamos fazer passar uma faísca no meio dessa mistura. Ao fazer passar uma faísca, haverá uma pequena explosão e o que era hidrogênio some, o que era oxigênio também vai sumir e vai aparecer no lugar dele um único produto, que é a água. Então, vamos lá. Observe o que está acontecendo aqui. São dois fios desencapados. Vamos lá. Vocês viram que houve uma explosão. A mistura dos gases que tinham aqui sumiram. E o que é que apareceu no lugar dele? Água, no estado de vapor, porque aqui está muito quente, obviamente. Só depois que a temperatura baixar que você vai ver a água líquida. Mas duas substâncias simples, que eram o quê? Era hidrogênio e oxigênio. Agora, o hidrogênio reagiu com o oxigênio. Hidrogênio é substância simples, formada por um único tipo de elemento. Oxigênio é substância simples, formada por um único tipo de elemento. Gerou o quê? Gerou um único produto, uma substância composta, água. Olha os reagentes aqui, substâncias simples, olha o produto, um único produto, que é a água. Dando sequência aqui. Passou uma parte ali que vocês não viram, mas tudo bem. Pessoal, e uma síntese parcial? A síntese parcial vai ter pelo menos um dos reagentes vai ser uma substância composta, mas só gera um produto, como foi dito antes. Então, vamos lá. Deixa eu pegar um ponteiro aqui. Aqui ficou melhor. Então, dando sequência. Eu tenho uma colher. A colher tem uma substância. Essa substância vai reagir com a água. E ela dissolveu, mas ao mesmo tempo está reagindo, mudou de cor, está surgindo um precipitado. Lembre-se que quando tem um precipitado em uma mistura, surge, fica turvo, depois assenta, entre aspas, e isso é um bom indicativo de que está ocorrendo reações químicas. A substância está sendo transformada em outras substâncias, certo? Foi o que aconteceu aqui. Nós temos, na verdade, que vai reagir entre si aqui. Duas substâncias compostas. O óxido de cálcio, representado por Ca, onde Ca representa os átomos de cálcio, do elemento cálcio, e O representa os átomos do elemento oxigênio. Estão ligados entre si, formando uma molécula entre aspas, obviamente, e aqui já tinha água, e a água, que é o H2O. Aqui está a representação. Cada molécula de água formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. O que ocorrerá aqui é o seguinte, o que ocorreu na verdade? Formou o óxido de cálcio.
Veja como vai acontecer a reação. Duas substâncias compostas reagindo entre si para formar uma única substância. Bom, tomou primeiro um hidrogênio e formou aqui um hidróxido de cálcio. Depois, esse cálcio puxa esse outro hidróxido aqui, que é hidróxido. Hidróxido é a união do hidrogênio com o oxigênio. Então, formando hidróxido de cálcio. Eu tinha quem reagiu entre si, água, com quem? Com o óxido de cálcio. Óxido de cálcio, para quem não sabe, é esse cal que a pessoa compra aí nas lojas de materiais de construção. Quando você coloca ele na água, ele reage e forma essa substância aqui, que fica solúvel na água, certo? Bom, uma parte que não reage, tem uma parte que nem toda parte vai reagir, uma parte dela sobra no fundo, assim como também sobra bastante água, porque nem toda água reage. E a parte que reagiu formou com a água, formando essa única substância. Que substância é essa? É o hidróxido de cálcio, que fica dissolvido na água. Então, pela reação, professor, mas tem várias substâncias aqui, ainda ficou óxido de cálcio. Sim, ficou óxido de cálcio, ficou água, óxido de cálcio, que o excesso dele foi para o fundo. Água, e o que nós temos aqui? Mas tem uma nova substância gerada. Gerada pelo quem? Pelas duas substâncias antes, que era a água e o óxido de cálcio. Uma parte da água sumiu e uma parte do óxido de cálcio sumiu. E eles se transformaram em quê? A parte que sumiu deles se transformaram nisso aqui, que é o hidróxido de cálcio. Uma única substância chamada hidróxido de cálcio. Duas substâncias formando uma única. Portanto, isso é uma síntese, porque mais de um reagente produziu um único produto. Isso é síntese. Porém, é uma síntese parcial, porque tendo pelo menos uma substância composta, a síntese não é total, é parcial. Só é total se as duas substâncias forem simples, mas no caso não, todas as duas são compostas. E se ter pelo menos uma, já deixa de ser síntese total. No caso é uma síntese parcial. Lembre-se, é síntese pelo quê? É síntese porque formou um único produto, o hidróxido de cálcio. E tinha mais de um reagente. Aqui é o óxido de cálcio excesso, aqui é a fase aquosa, onde tem o hidróxido de cálcio dissolvido, né? A fase aquosa que contém água. Bom, agora vamos falar de reação de simples troca. Aqui nós temos uma solução, uma mistura homogênea de um sal chamado sulfato de cobre. Bom, esse sal, quando dissolvido na água, a água fica azulada. Outra coisa, esse sal não serve para temperar o seu feijão. Ele não é cloreto de sódio. Então, não pensa, existem vários tipos de sais. Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é apenas um tipo e o mais comum. Então, vamos ver o que ocorre aqui. Então, nós temos sulfato de cobre, que está a sua fórmula molecular. E vamos colocar aqui uma substância simples, que é o zinco. Essa substância simples vai reagir com sulfato de cobre. Então, uma substância composta, que é o sulfato de cobre, vai reagir com o zinco, com a substância simples. E a água aqui não vai fazer parte da reação, ela apenas dissolveu o sulfato de cobre para melhorar a rapidez da reação do zinco com o sulfato de cobre. E o que vai formar? Vamos ver o que vai formar. A reação ocorreu. Vamos supor que a lâmina de zinco sumiu por inteira. O que aconteceu com a lâmina de zinco, professor? Bom, ela reagiu e o que era sulfato de cobre se transformou agora em sulfato de zinco. Se lê de trás para frente. Esse grupo aqui é chamado de sulfato de zinco. E o cobre apareceu aqui, depositou na água, ele começou a depositar, vir para o fundo. Tínhamos antes o que? Sulfato de cobre, uma substância composta, mas agora nós temos sulfato de zinco, uma nova substância composta. Tínhamos como substância simples o zinco, mas agora nós temos quem? O cobre. Então isso é uma reação de simples troca ou de substituição ou também deslocamento. Os três nomes estão corretos, certo? Então, representando ela aqui, com os símbolos e as fórmulas. Zinco, substância simples, um reagente, reagiu com sulfato de cobre, uma substância composta, e eles sumiram, desapareceram, viraram o quê? Vamos dizer assim, eles viraram cobre, que é uma substância simples, uma nova substância simples, antes era zinco, que era simples, agora tem um cobre,
E uma nova substância composta, um novo sal. O sal que eu tinha antes era sulfato de cobre. Substância composta. O sal que eu tenho agora é sulfato de zinco. Então, isso é reação de simples troca, também chamada substituição ou deslocamento. Bom, agora vamos ver uma reação de dupla troca. Uma reação de dupla troca, duas substâncias compostas reagem entre si e produz duas ou mais substâncias também compostas. Vejamos. Então, eu tinha cloreto de sódio aqui e nitrato de prata. O que aconteceu aqui? Quando misturou as duas soluções, turvou a solução, depois formou uma parte leitosa e a parte leitosa depois decantou foi para o fundo. Então, sinal de uma reação. A solução que eu tinha aqui, cloreto de sódio, sal de cozinha, desculpa, era cloreto de sódio mesmo, cloreto de sódio que eu tinha aqui. O cloreto de sódio, sal de cozinha, ao misturar com essa outra solução, que era o nitrato de prata, reagiu entre si, formou uma substância insolúvel na água e uma solúvel. A substância que formou, que era insolúvel na água, como era insolúvel, turvou a água. Logo depois ela decantou. Quais foram então as substâncias formadas? Bom, a primeira é cloreto de sódio, uma substância composta. A que tinha aqui era nitrato de prata, também era composta e estava dissolvido na água. Mas agora eu não tenho mais nitrato de prata, eu tenho agora nitrato de sódio. E eu também não tenho mais o cloreto de sódio, eu tenho agora cloreto de prata, que é uma substância insolúvel em água, certo? Então, duas novas substâncias compostas. Representando aqui em reações, aqui está nitrato de prata, que é dissolvido em água, esse aqui significa que ele está dissolvido na água, nitrato de prata, um tipo de sal. E cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, também dissolvido em água, aqui significa que é aquoso, ou seja, dissolvido em água. Duas soluções. Soluções são misturas homogêneas, ou seja, só tem uma fase. Quando eu misturei essas duas soluções, as substâncias que estão aqui reagiram entre si. Formou duas novas substâncias compostas. Sumiu isso aqui e formou o que era nitrato de prata se transformou em nitrato de sódio e o que era cloreto de sódio se transformou em cloreto de prata. O nitrato de prata continuou dissolvido na água, que é uma substância solúvel em água. E essa outra substância que formou, cloreto de prata, ficou, ele é insolúvel em água, por isso que ele ficou sólido, não dissolveu, certo? Mas o que importa é duas substâncias compostas reagiu entre si, gerando duas novas substâncias compostas. Isso é uma reação de dupla troca. Certo? Olha a troca aí, ó. Está mostrando que fez. O sódio veio para esse local, deslocou, veio para o lugar aqui da prata, e a prata do sódio. Está aqui a representação. Novas substâncias. São todas aqui substâncias compostas. Tanto os reagentes que sumiram, quanto os produtos que surgiram. Bom, pessoal, então, voltando aqui no slide, mais rapidinho aqui. Então, já tinha mostrado isso aqui para vocês. Aqui está a reação de decomposição, como vocês já viram, né? Estou repetindo. Mas observe que está saindo umas ondinhas aqui da luz. O que é que significa? São ondas eletromagnéticas que transportam energia. É justamente esse tipo de energia em forma de luz, ondas eletromagnéticas, invisível, que ao atingir o peróxido de hidrogênio, decompõe, quebra a sua molécula, entre aspas, formando assim, então, duas novas moléculas diferentes, duas novas substâncias. Cada molécula representa uma substância. Então, está aqui duas moléculas de peróxido de hidrogênio, reagem entre si e produzem o que? Água, aumentando mais o volume de água que já existia aqui, gerando mais um pouco de água, e gás, oxigênio, que infla essa bola aqui, certo? Bom, prosseguir. Reação de decomposição pirólise. Nesse caso, piro, do grego, significa calor. Lembre-se que quando começam as Olimpíadas, eles falam acender a pira. Pira é o local onde colocava fogo. Então, do grego, pira é o lugar onde se acendia alguma coisa. E piro era calor. Então, pirólise, quebra de molécula ou decomposição via calor. Vamos algum exemplo aqui.
um exemplo, melhor dizendo. Aqui eu tenho uma substância chamada carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, ao ser aquecido, ele se decompõe. Vejamos, aqui tem uma chama e ele está sendo aquecido. Ao ser aquecido, ele vai se decompor em outras substâncias. Uma é gasosa, que está sendo liberada aqui, é gás carbônico. E a outra é o óxido de cálcio, que é vendido aí como cal para pintar a parede. Então, vê que o volume aqui, ó, a massa, acabou reduzindo. E essa massa agora é uma massa de óxido de cálcio. E a outra parte da massa que sumiu? A outra parte da massa que sumiu foi que se transformou em gás carbônico. Então, tinha uma substância composta, carbonato de cálcio, e o carbonato de cálcio acabou se transformando em gás carbônico e óxido de cálcio. Representando aqui está substância composta por 3 tipos de elementos. Observem aí, ó, pelo elemento oxigênio, não é misturado com esses elementos, é composto, estão combinados esses elementos. Oxigênio, carbono e cálcio. 3 elementos, certo? 3 elementos unidos entre si, em proporções diferentes, atômicas, e ao se decompor, eles se reorganizam, e agora eu tenho gás carbônico, também conhecido como dióxido de carbono, e óxido de cálcio, que é esse aqui que sobrou, certo? Então, sumiu o carbonato de cálcio. E no seu lugar, surgiu essas substâncias aqui. A outra decomposição, pessoal, é a decomposição via a energia elétrica, ou melhor dizendo, eletrólise. Então, aqui eu tenho uma água, substância composta, e eu tenho uma bateria que está conectada a seu polo positivo nessa parte aqui, tem que ter esse esquemazinho aqui, e a água também tem que colocar algum sal nela para provocar a condução elétrica. Se não colocar algum sal, não vai haver corrente elétrica, não vai fechar o circuito, certo? Olha só aí que esse fio que o senhor colocou aqui, olha, eu só estou dizendo que essa lâmina aqui é de platina, essa aqui é platina, no caso, e estou dizendo o seguinte, não tem nada ligado aqui, isso aqui não é um fio ligando, não, isso aqui é o nome que eu estou dizendo, só que eu estou puxando o nome para dizer do que é formado, isso aqui é platina. A água coloca algum sal, esse sal não vai reagir, esse sal apenas é para conduzir a eletricidade. A água não é boa condutora de eletricidade. A água só conduz a eletricidade porque tem sal dissolvido nela. Então, precisa colocar um pouquinho de sal. Esse sal não vai reagir. Na verdade, quem vai reagir aqui é a água. A água, sendo uma substância composta, ela se decompõe. Porém, ela se decompõe quando passa uma corrente elétrica nela. E nesse caso, ela se decompõe em 2 gases. Sendo um gás vai ficar aqui, nesse tubo, e o outro nesse outro tubo. E os gases que ela se decompõe é gás oxigênio e gás hidrogênio. E a parte da água sumiu aqui, se transformou em gás. Ó. Que gás foi esse? Bom, isso aqui é o gás hidrogênio e aqui é o gás oxigênio. E está aí a representação. Está aqui, então, a decomposição. Molécula de água, uma única substância. A água, ó. Esse dois aqui significa 2 moléculas. É preciso 2 moléculas para reagir entre si, o mínimo que ocorre. Elas reagem entre si produzindo 2 outras moléculas de gás hidrogênio e uma de gás oxigênio. Não apareceu uma aqui porque o 1 fica subtendido, certo? O que importa aqui é o seguinte, uma substância composta, a água reagiu e produziu 2 novas substâncias que é o hidrogênio e o oxigênio. Bom, pessoal, aqui eu vou falar um pouco do conceito de elementos químicos para vocês, já começando a entrar um pouco no modelo, porque isso explica um pouco as reações químicas. Então, o conceito de elemento químico para Boyle, lá do século XVII. O que era um elemento químico? O elemento químico para ele era uma substância simples, uma substância que não ia se decompor mais. Substância simples não se decompõe. Uma substância formada por apenas um elemento químico. Esse conceito foi aperfeiçoado ao longo dos séculos, certo? Mas vamos nesse conceito que é simples, mas muito importante, é uma base para a química também. Bom, então tem algumas substâncias aqui que era considerada por Boyle como sendo um elemento químico. O gás oxigênio, sim, porque o oxigênio é um elemento químico. Então, o gás ozônio para ele é um outro elemento químico, mas na verdade o ozônio também é formado de oxigênio, é um gás diferente, mas formado pelo mesmo elemento, que é a substância oxigênio. Ferro, níquel, o enxofre, o nitrogênio, o carbono, o fósforo e
outro tipo de fósforo. Mas para ele, cada um desses aqui era um tipo de elemento. Por exemplo, aqui o fósforo 4 é um elemento. O fósforo N aqui, que é o fósforo vermelho ou preto, já era um outro elemento. Hoje sabemos que não. São os mesmos elementos, são substâncias diferentes, simples. E esses fenômenos aqui que ocorrem quando uma substância simples, um elemento químico forma mais de uma substância simples, a gente chama de alotropia. Então, a forma alotrópica aqui nós temos o oxigênio O2 e O3. Isso é um exemplo de alotropia. Reformulação do conceito de elemento químico e alotropia. As formas alotrópicas dos elementos oxigênio. Então, o elemento oxigênio forma dois alótropos. São suas formas alotrópicas. Duas substâncias simples do mesmo elemento, o elemento oxigênio. E são elas? Gás oxigênio, que está presente no ar aqui, que respiramos em 21%, e gás ozônio, que é o O3. Qual a diferença? Nesse primeiro caso aqui, os átomos do elemento oxigênio combinam-se de 2 em 2, formando as moléculas O2. E é essas moléculas que recebem o próprio nome do elemento, que chamamos gás oxigênio. Já quando eles combinam de 3 em 3, formam o gás ozônio, e esse não serve para respirar. Esse não é legal. Bom, esse nos protege de raios ultravioletas, acima da nossa cabeça, em torno de 10 km, forma uma camada, isso na estratosfera, e ele bloqueia os raios solares ultravioleta, deixando filtro esses raios que vêm do Sol, evitando assim o avanço do câncer de pele nas pessoas e o envelhecimento precoce. Outras formas alotrópicas é o enxofre. O enxofre tem duas formas alotrópicas também. Ou seja, o enxofre, nos dois casos, o enxofre vai ter as suas moléculas formadas por 8 átomos. Esse número pequeno aqui, subscrito, significa que o elemento enxofre, que é esse S aqui, se combina seus átomos de 8 em 8, formando essa molécula aqui, S8. Mas, ao contrário do oxigênio, tanto um quanto o outro é com 8 oxigênio. Qual é a diferença então, professor? É a forma de seus cristais. Seus cristais se organizam de diferentes formas, formando duas substâncias diferentes. O rômbico tem esse formato aqui e o monoclínico. Bom, e são substâncias diferentes? São, por isso tem propriedades diferentes. Vamos ver essa questão dessa propriedade. Ó. A densidade do rômbico, ou seja, a quantidade de gramas dele por ml, que é o mesmo que centímetro cúbico. Cada ml pesa 2,7, o outro menos de 2. São próximos, são diferentes, então já vê que tem propriedades diferentes, já não é a mesma substância. Ponto de fusão do rômbico, também chamado alfa. Do ponto de fusão é outra propriedade específica. Cada substância tem o seu próprio ponto de fusão. É o ponto que alguma coisa começa a derreter. Ele começa a derreter o rômbico em 12,8 graus. O outro, que é o monoclínico, em 119. Já o ponto de ebulição é comum para os dois, mas vê que essas outras duas substâncias, essas duas outras propriedades são diferentes. O rômbico é mais estável, ou seja, é encontrado com mais facilidade na natureza. E o outro é menos estável, não é tão raro, não é tão comum, ele é mais raro na natureza esse aqui, o monoclínico. O carbono. O carbono tem formas alotrópicas também. O elemento carbono pode formar várias substâncias simples. Vamos destacar aqui algumas delas. Pode formar o carvão e o diamante. Veja a diferença, carvão para diamante, certo? Muito diferente. Além disso, ainda pode formar o esfulereno, que tem formato de bolas, tipo a bola de futebol, moléculas extremamente pequenas. E que essas moléculas acredito que elas terão grandes aplicações para a medicina, para levar remédio para lugares específicos, certo? Então, são chamados fullerenos. Tem alguns que são em formato de tubos. É uma classe muito grande. Mas o que importa aqui é o seguinte, formas alotrópicas. Essas três aqui, mas tem mais, certo? Ou seja, o elemento carbono forma várias substâncias simples. O fenômeno alotropia é quando um elemento químico tem várias substâncias simples. Ou forma várias substâncias simples. Prosseguindo. Diamante. Bom, esse fullereno aqui nesse caso é chamado book nesse aqui, ó. Essa bola. O professor, esse N significa o quê? Esse N pequeno. Significa
o número de carbono na molécula, só que nesse caso é indeterminado, tanto para o diamante quanto para o grafite. O fósforo também é outro elemento que tem formas alotrópicas, ou seja, o elemento fósforo forma mais de uma substância simples. O muito conhecido fósforo 4, no qual suas moléculas se unem de 4 em 4. Esse fósforo 4 ele é instável, que significa ser instável. Ele reage violentamente, tanto que ele tem que ser guardado em água e ele queima espontaneamente. Ele pega fogo e incendeia, mesmo sem você colocar fogo, a depender da temperatura do dia. Então ele é muito perigoso. O fósforo branco, o fósforo vermelho, que é esse aqui, é mais estável, é a união de várias moléculas dessa aqui, ó, desse tetraedro, e o fósforo negro, que também é a união de várias moléculas dessa aqui, ó, várias moléculas que vão unindo de 4 em 4. Então é a mesma coisa? Não, observe que elas estão invertidas. Olha só, a ponta dessa pirâmide está para cima, desse tetraedro, que é uma pirâmide de base trigonal. Todas estão para cima. Esse aqui é uma para cima no negro, uma para baixo. Uma para cima, uma para baixo. E assim as propriedades são diferentes de um para o outro, certo? Fósforo negro, fósforo vermelho e o fósforo branco, que é muito instável, pega fogo com facilidade.